Salve, salve, rapaziada do meu canal, como vocês estão? Aqui é o Lenda em Movimento, nós estamos partindo para mais um vídeo. Se inscreve nesse canal, cara, deixa o seu joinha, apoia esse canal. Este é um canal feito de coração, com as análises de empresas que eu trago aqui no canal. E hoje nós estamos com um pedido muito especial do Leonardo Medeiros, acho que é isso mesmo que ele chama. Se eu estiver errado, me perdoa, mas pediu aqui a análise da EZTEC. A EZTEC é uma empresa que eu não conheço, é uma empresa do ramo de construção civil. Eu ainda não tenho nenhuma empresa da construção civil na minha carteira. Possivelmente é um setor que eu posso incluir na minha carteira, apesar de não ser um setor que eu sou tão fã assim, mas é um setor que tem muito sucesso aqui no Brasil, né? Pessoas que são, por exemplo, pedreiros, engenheiros civis, gesseiros, pessoas desse ramo ganham muito dinheiro por aí, né? É, eu vejo comentários de que existem muitas obras, muitos lugares para se fazer obras e estar nesse setor, estar exposto a esse setor, certamente é de certa forma interessante, desde que a empresa respeite os nossos critérios, né? Desde que a empresa tenha bons índices de crescimento e por aí vai. Então, o que que eu fiz aqui? Eu vou passar primeiro dentro aqui do Fundamentei, depois eu vou para a apresentação institucional, foi um custo achar, tá? Que esse site da EZTEC de RI não é legal, mas achamos, ainda bem. Mas vamos dar uma olhada, olhando para a página do Fundamentei como um todo. E eu já dei uma olhada antes, tá? Então eu já fiz uma pré-análise, mas eu não tenho um roteiro do que eu vou falar aqui. Então a gente vai seguir com o vídeo. Então a EZTEC é uma empresa de incorporação e construção imobiliária. Ela foca muito na região metropolitana de São Paulo, então ela tem a grande atuação na capital, mas ela também está expandindo para o interior, Campinas, Ribeirão Preto e por aí vai. Essa região toda que é muito grande lá em São Paulo, né? Tudo em São Paulo é muito grande, né? Muitas pessoas, muito negócio, muito mercado, né? Então, eles têm aqui diferentes atuações. Eles têm uma marca de alto padrão, tem uma marca de médio padrão, médio e alto, tem uma marca que é mais para um padrão de custo um pouco menos elevado. E eles também trabalham, de certa forma, o grande foco deles é em projetos de. Como é que eu falo isso, hein? É projetos. Não é comercial, ao contrário de comercial, mas projetos. Deixa eu ver se tem aqui escrito aqui. Apartamento, né? Então é para uso cotidiano de pessoas, mas eles também têm uma frente de salas comerciais, de lajes corporativas e por aí vai. Então, eles têm aí um foco conservador de gestão financeira, mas eles têm um foco na região de São Paulo e região metropolitana. Então, é uma empresa que tem aqui fundação na B3 desde 2006, há 20 anos, então estava surgindo o IPO da EZTEC na Bolsa Brasileira. Ela já veio com um novo mercado. Não é uma nota ruim o 4,1 aqui, tá? Não é uma nota ruim, não. Por exemplo, acabei de upar esse vídeo, mostrei o Grupo Mateus que está, inclusive, atrás de EZTEC na classificação, né, do ranking aqui do Fundamentei. Mas lá a história é outra, né? Lá é uma desconfiança do mercado e uma desconfiança das pessoas com relação à companhia. Aqui já é outro ponto, né? A empresa tem resultado, mas não são resultados que enchem os olhos também, tá? Então a empresa está aqui listada no novo mercado. Então a empresa tem aqui essa EZ5 participações limitada com 5% da ON e tem um free float até alto, né? 43% de free float. É um free float aceitável, muito bom. E aqui tem a lista completa. Eles têm esse EZ, né? Mas praticamente são pessoas da família, né? Mas aqui ó, dá para ver o Flávio Ernesto Azul, o Silvio Ernesto Azul, que é essa família que fundou aqui a EZTEC. Beleza, então é uma lista até muito. Tem muita pessoa com concentração grande de ordinária aqui, né? Então é uma empresa que é muito pulverizada. É uma empresa que tem aqui um controle muito pulverizado, mas tem grande parte de participantes da família, né? Todos aí dos Arzu aí envolvidos
dentro aqui da gestão da companhia. Então, já dá para perceber só pela lista imensa de acionistas que a empresa é extremamente familiar, tá? Então, ok. Então, passamos aqui pelos acionistas. Aqui está o calendário, né, e tudo mais, beleza. Aqui está um pouco da receita, sem precisar entrar no balanço, né? Aqui não tem o 25 ainda. Mas o residencial que eu queria lembrar, não comercial. Residencial é a grande fonte de receita aqui, comercial apenas 21 milhões. Aqui pelo menos para 24, né? Então, residencial é a grande atuação da Exetec, tá? Então, vamos olhar aqui para os negócios, né? Então, tem média de 7 mil negócios por dia, é um volume razoável de negócios, tranquilo. Aqui olhando para o último mês, né? Tem 275 milhões, 281 milhões de ações emitidas. Teve um follow-on aí recente, né? Então, a empresa aumentou aqui a sua capacidade de ações emitidas, assim como foi em maio também, né? Eles explicam um pouco disso lá na prestação institucional. E aí, eles têm até bastante gente, pessoa física lá, né? 65 mil pessoas físicas investidoras em 2025, confiando aí no trabalho da Exetec. E a gente passa aqui, eu estava até dando uma olhada já, né? Mas já passamos aqui para cotação, pegando o máximo. Não é um retorno histórico que eu vou falar pífio, não. É um retorno histórico que condiz com o que a empresa entregou de resultado, tá? Então ela veio aqui com um IPO bem pequenininho de R$13 e hoje ela está valendo os seus R$13. Então, retorno anual de R$9. Teve aqui um pico absurdo de R$36. Foi absurdo essa subida aqui em 2019, né? Já vamos dar uma olhada no que aconteceu aqui, mas veio a pandemia, derrubou um pouco a cotação no chão e agora tá R$13, né? Teve aqui mínima de 47, né? Mas teve mínima aqui de R$8, R$7 em 2025. Então a empresa tá enfrentando um pouco de oscilação na sua cotação, né? Então o retorno histórico já tá aparecendo aqui embaixo, né? Em 19 anos teve 9% de retorno anual. Então não é um retorno, assim, não vou falar que é um retorno excelente, porque não é, mas é um retorno conforme o resultado da empresa, tá? É isso. Cotação por lucro. Então, aqui na cotação por lucro, a gente consegue observar que a empresa ela teve muito subavaliada por algum tempo, principalmente aqui de 2008 até 2016, dá para falar que, assim, a empresa sempre esteve muito subavaliada, digamos assim. Em 2020 veio a grande correção, né? Mas aí o lucro variou para baixo. E aí agora o lucro tá variando para cima de novo, batendo patamares parecidos com os de 2015 e a cotação não responde. Mas segundo a cotação, a empresa deveria estar valendo os seus R$30 e não os seus R$13 que ela tem valido hoje. Então, certamente é uma oportunidade, muito entre aspas isso, tá? Uma certa oportunidade de compra aqui, porque no longuíssimo prazo nós tendemos a ver essa curva seguindo, a cotação seguindo a curva de lucros. Beleza? Então o valor de mercado varia muito, né? Então antes valia aqui 641 milhões, né, o negócio, agora vale 3 bilhões, mas já chegou a valer 9 bilhões, né? E o retorno histórico aqui ficou em 9% no anual, né? Em um ano teve 27% já, então parece que a cotação está se recuperando. Beleza, ótimo. Já olhamos para a cotação, olhamos para um pouco da estrutura acionária da empresa e agora a gente vai ver os balanços, né? Nós temos balanço aqui desde 2004. Nós vamos ver todo o histórico da empresa, tá? Importante isso daqui. Porque eles não trazem muito isso daqui na prestação institucional deles, não. Então vamos olhar aqui para o histórico completo, o máximo que a gente conseguir. Então, de fato, é uma empresa que tem, assim, ela tem conseguido crescer a sua quantidade de receita. É uma empresa que nunca esteve endividada, então eles estão muito conservadores mesmo. Eles não tomam capital para crescer, eles geralmente vão usar da estrutura de caixa que ela mesmo gera para continuar crescendo. Então, aqui a empresa ela tem digamos assim, esse fator positivo de que ela está usando, ela não tem, ela acumula mais caixa do que dívida,
e tem índices de dívida líquida sobre EBITDA muito tranquilas, né? É uma empresa que gera um lucro bruto muito alto e a margem também é muito alta. É uma margem considerável para o setor. Se nós formos pegar aqui a receita que está batendo 1,5 bilhão agora, em 2025, com certa queda, né? De ano para ano, né? 4% de variação, mas se você for pegar aqui, vamos pegar aqui desde 2010, já tinha aqui 600 milhões, né? Aí, é uma variação anual de 5%. Então não é uma empresa que consegue crescer receita de forma expressiva. Não dá para falar isso, mas que está crescendo, tá. Ah, e aí é muito ruim ver grandes gráficos por causa disso, né? Meio confuso, né? Mas assim, dá para ver que a empresa tem boa margem EBITDA. Em alguns anos vai sofrer, né? Por algum motivo, que a gente pode dar uma olhada em 2018, por exemplo. Mas é uma empresa que tem aqui em si uma boa geração de resultado. Por que que não é uma empresa excelente, de fato? Vamos pegar aqui e diminuir esse histórico. Vamos pegar aqui 2011, por exemplo. Só para diminuir o tamanho aqui. Bom, é uma empresa que está gerando aqui 1,5 bilhão de receita líquida para gerar 548 milhões de reais de lucro líquido, que é quase a mesma coisa do que 10 anos ou 12 anos atrás. Então, é, é uma empresa que não está conseguindo sair do lugar com o seu lucro, sabe? É uma empresa que dá lucro. Veja bem, é uma empresa que dá lucro. Não estamos falando que a empresa não dá lucro. Aqui está o histórico. A empresa dá lucro, mas o lucro não cresce. Então, assim, um crescimento, vamos pegar aqui de 2011 para frente, de 3% anual no lucro líquido, vai fazer com que sua cotação cresça 3% anual no lucro líquido, e você não vai te levar a lugar nenhum, né? Se você comprar renda fixa é melhor do que comprar Ezetec, com todo o respeito da palavra, tá? Mas, é, assim, essa variação de lucro líquido, ela me incomoda. Não é uma empresa espetacular por causa disso. É uma empresa que sempre vai dar lucro. Sim, porque ela não tem dívida, mas ela não consegue crescer tanto a sua receita e ela não consegue crescer no operacional também, digamos assim, né? Ela vai mantendo seus negócios, vai mantendo os seus lançamentos, mas é um crescimento modesto nesses anos que ela está aí na bolsa, tá? Então, o retorno sobre patrimônio próprio vai acabar variando, né? Mas basicamente a empresa tem perdido rentabilidade ainda, né? Em relação ao seu patrimônio líquido. Um ponto positivo é que a empresa não tem dívida, né? Então a empresa tem níveis muito tranquilos de dívida, tem caixa equivalente à quantidade de dívida, então não é um problema. É uma empresa que gera fluxo de caixa operacional em certos momentos, outras vezes não vai gerar. É típico do setor de engenharia civil, né? Do setor civil, de construção civil. É típico ter essa formação de caixa operacional e de caixa livre variante, né? Então, em alguns momentos vai estar melhor, em outros vai estar pior. É uma empresa que paga aí seus dividendos, mas não é uma empresa pagadora, assim, de dividendos, né? Empresa que vai reter, vai segurar um pouco o pagamento de dividendos, porque ela usa muito do caixa para reinvestir o seu negócio e continuar crescendo, né? Então, eu acabaria a análise aqui, tá? Muito sinceramente. Para mim não é uma empresa interessante, mas eu vou. Assim, é uma empresa que gera o seu valor, mas não é uma empresa que brilha os olhos. Não é uma empresa que chama a atenção nesse sentido, tá? Maravilha, então estamos aqui com a apresentação institucional. Como eu disse, foi muito difícil achar isso, tá? Nossa, o site não é interessante. Mas vamos lá, a gente conseguiu achar, ainda bem, e vamos para frente aqui com a análise da Ezetec. Pode. Isso. Ótimo. Então, eu vou aqui com o meu clássico desenho, né? Nossa, hein? Chatão, hein? Bom, a Ezetec, ela nasceu aí com o Ernesto Zarzu. Esse cara é o fundador. Ele era um corretor imobiliário que, junto com seus filhos, é, fundou a Ezetec.
E aí ele é um negócio de família, gerido sob os pilares de transparência e ética corporativa, tá? Então que é uma empresa que foi fundada aí por uma família, né, e aí eles seguem entregando qualidade, confiança e tecnologia nos seus empreendimentos, tá? É uma história de tradição que atravessa gerações. É uma empresa bastante antiga no mercado, 47 anos de história. É uma das empresas com maior lucratividade. Isso dá para falar que sim, né? Porque é uma empresa que tem margem bruta e margem líquida muito forte, né? E é uma empresa do setor de incorporação e construção do Brasil. Já lançou mais de 190 empreendimentos, é relevante, né? 5 milhões, quase 6 milhões de metros quadrados, transformando skylines e regiões inteiras. Mais de 4 décadas construindo, né? A EZTEC está aí na B3 sob o código EZTEC 3. Então tá aqui a linha do tempo. Então eles fundaram a EZTEC Engenharia em 79, e aí eles têm atuação forte em São Paulo. E aí há muitos empreendimentos aqui, né? Os marcos são os empreendimentos que eles vão entregando. 47 anos de história, né? E aí tem aqui, ó, esse follow-on aqui, né? Cadê? Eu acho que é isso daqui, ó. Follow-on, 941 milhões no segundo trimestre. E aí foi isso que a gente viu lá, aumentando a quantidade de ações emitidas, né? E aí eles captaram uma graninha para construir alguma coisa, né? Para construir alguma coisa aí. Mas aí eles seguem entregando algumas coisas, por aí vai. Beleza. Aqui vem aquelas coisas de papo de empresa, né? O que é os pilares, a excelência, resultado, pessoas, né? Isso aqui é coisa bonitinha pra gente ver, ótimo. E aqui a missão, a visão e os valores, né? Padrão de empresa e os prêmios, né? Reclame Aqui, Top Imobiliário, Melhores de Dinheiro na categoria Construção Imobiliária e por aí vai. Aqui os diferenciais competitivos, então eles têm uma integração vertical. É uma empresa que atua desde a aquisição do terreno até a incorporação e o financiamento com o cliente. Então eles têm aí uma atuação em todos os elos da cadeia de valor e acabam conseguindo gerar rentabilidade forte com isso, né? Eles têm aí a versatilidade operacional, como nós vimos, eles atuam com gente que ganhou muito dinheiro, gente que ganhou um pouco menos de dinheiro e por aí vai. Tem o foco regional em São Paulo, como nós vimos. Tem aqui uma liquidez forte operacional, né? Então tem uma forte estrutura financeira porque não tem dívida, é uma empresa que não toma dívida quase que de jeito nenhum. E é uma empresa que tem muitas parcerias, né? Aí onde ela está localizada, lembra que eu falei com vocês que ele tem atuação forte em São Paulo, mas eles estão indo para o interior, em Mogi das Cruzes, Guarulhos, Campo do Jordão, Santos. Eles têm aí muitos empreendimentos, mas concentrados mesmo no estado de São Paulo. É que esse negócio do Land Bank, eu não entendi muito o que é isso, mas eu entendi que é a proporção de terrenos que eles têm, né? Então eles têm aí muitos terrenos concentrados aqui pela capital e também pelo interior. Então, beleza. Então tem muitos negócios ainda para construir, né? Então, aqui esse slide eu achei muito legal porque ele explica qual que é o negócio da EZTEC em 5 passos. Primeiro eles adquirem o terreno, depois eles desenvolvem um projeto, depois eles começam a fazer marketing e vendas em cima desse projeto, depois eles constroem, depois eles fazem um pós e um financiamento com o cliente. Então, é esse aqui o negócio da EZTEC, tá? Adquire terreno, desenvolve projeto, faz marketing e vende aquilo, constrói e faz aí o pós. E se precisar de financiamento, a EZTEC também tem. Aqui os modelos de operação, aqui a gente não vai entrar muito no detalhe, mas tem os de alto padrão, tem aqui o Fit Car, tem o Inc, tem vendas, tem brokers. Então aqui dá para ver um pouquinho dos prédios que são construídos, que eles constroem, né? Coisas bonitas, né? Bairros planejados, médio alto padrão, né? Então eles mexem com gente que tem mais dinheiro, consegue pagar mais dinheiro num apartamento, numa casa. Aqui o padrão econômico, né?
Então aqui, por exemplo, lá no Brás, aqui lá no Ipiranga, tem esse INC, que é com relação às incorporações comerciais, né? Então aqui as torres, né? Bem bonitos também. 14 projetos desse segmento realizado e em construção. Aqui o lance de vendas, né? Aqui a estratégia comercial, eles têm um showroom lá na Avenida Ibirapuera. Eu acho que eu até passei por isso aqui, tá? Eu acho. Que, enfim. Aqui a estratégia ISG, a gente não vê muito, né? Então tem os indicadores de sustentabilidade aqui, aquelas coisas todas que nós já sabemos. Segurança do trabalho, né? Isso aqui é tudo obrigação da empresa, né? Aqui o pilar social, gestão de inovação, governança, né? Então aqui eles explicam um pouco como funciona o conselho de administração. Dá para ver que tem aqui o Zarzu por todo lado, né? Então é uma empresa muito familiar mesmo. Aqui a diretoria também tem todos, quase todos são os Azul, quase todos são da família. Aqui é a diretoria também, né? Outros diretores, né? Aqui é a estrutura societária, então tem aqui os Exetec Participação 1, né? E as sociedades controladas, que são os empreendimentos que eles vão adquirindo, né? E vão construindo. Aí eles têm, parece, uma participação lá no Lindeberg, né? Mas eu não sei muito bem o que é isso, não vou entrar em detalhes também. Aí vem aqui o relação com investidores, né? Central de resultados, né? Essa página é importante. Aqui os índices na B3 e aqui os resultados, né? Eles deixam os resultados por último, que é o que mais interessa o investidor. Mas o que dá para entender é que eles conseguem aumentar a quantidade de projetos de forma consistente. Então, saiu de 1 para 194 projetos lançados e acumulados entre residenciais e comerciais em 2025. Aqui o tamanho da companhia em total de ativos, né? Então, eles falam que eles têm aí 7 bilhões de ativos sob gestão. Então, dá para entender que, de fato, a empresa está valendo muito menos do que ela tem de ativo, né? Então, aqui, olhando muito para o Peter Lynch, né? Talvez a empresa realmente tenha uma oportunidade de aquele lance ativo oculto, né? Mas essa é uma análise que a gente precisa fazer com muito cuidado, né? Então, é interessante dar uma olhada nisso daqui, porque uma empresa que vale quase 4 bilhões e tem 7 bilhões em total de ativos, tem alguma coisa errada, né? Aqui o crescimento anual do lucro líquido, então aqui você consegue ver, né? 2013, quase 600 milhões, e aqui nem 600 milhões. Então, um lucro que não tá saindo do lugar, né? É um lucro que tá assim. É um lucro que tá aí. É isso. Não tem muito o que explicar, sabe? Um lucro que não consegue sair do lugar. É uma empresa que gera valor? Certamente, mas ela não gera o valor no seu potencial máximo, né? Mas a margem líquida de fato é muito forte, né? Sempre margem líquida, 2 dígitos aqui, isso aqui é louvável. Aqui os destaques operacionais, eu não sei o que é VGV, né? Mas vendas líquidas, né? Fortes também. Aqui os destaques financeiros, receita líquida e a margem bruta alta, como nós vimos. E aí o Ernesto Zarzu falando que hoje em dia não basta construir metro quadrado. Você precisa construir beleza. Então, beleza. Então tá. É isso que é Zetec, tá? Eu vou finalizar esse vídeo falando um pouco sobre as empresas que nós podemos comparar com a Exetec. Então, assim, eu vou dar uma nota 3, tá? É uma nota 3, não é mais que isso não. Assim, eu acho que sim. É uma empresa que tem oportunidade de cotação aqui. O mercado precisa precificar isso melhor, né? De fato. Devia estar valendo seus R$ 30 a cotação. Quem acreditar no negócio da empresa, aporta, né? Mas a gente tá vendo aí o lucro não saindo do lugar já tem mais de 10 anos, então é complicado isso, né? Mas existem empresas melhores no ramo de construção civil. É isso que eu quero mostrar aqui para vocês. Eu vou abrir as principais, tá? Mas aqui, ó, Direcional, MRV, que é grande, Tenda e a Lavi. Aí tem outros aqui, tem a Trisul, mas tem notas menores, inclusive, que a da Exetec, então eu não vou nem abrir aqui para vocês darem uma olhada.
Mas certamente existem empresas melhores no ramo de construção civil do que a EZTEC. E aí nós queremos o grão fino da B3. A gente não quer, a gente quer pegar empresas medianas. Empresas medianas a gente não quer colocar na carteira, não. A gente quer colocar empresas boas, né? Empresas que conseguem trazer crescimento consistente de receita, de lucro, de caixa operacional, empresa que tem dívida equilibrada, dívida tranquila, empresa que consegue distribuir dividendos, se não distribui dividendo, recompração, tem essa preocupação com o acionista minoritário, né? Enfim. Então, vamos olhar aqui só para o balanço de forma dita, né? Propriamente dita. Não vou fazer uma análise como eu fiz da EZTEC no início do vídeo, mas aqui, ó, mais receita do que a EZTEC, mais lucro. Quase 1 bilhão aqui de lucro. Mas tem prejuízo aqui nos últimos 15 anos, então a gente ficaria de fora da direcional por causa disso. Então, segundo os critérios de Benjamin Graham, né, você tem que olhar lá se a empresa teve prejuízo nos últimos 15 anos, se teve, você se mantém fora. Por quê? Porque quando isso aqui acontece, a cotação varia muito para baixo, né? É complicado esse tipo de empresa, mas certamente é uma empresa que tem. Aqui dá para ver a cotação sobre lucro seguindo mais, né? Mas certamente é uma empresa que tem mais qualidade que a EZTEC. A MRV é uma empresa muito grande, é uma empresa enorme, mas é uma empresa que tem passado por dificuldades nos últimos anos. Empresa que tem prejuízo nos últimos 4 anos, né? Fechados já. A empresa teve prejuízo forte aqui de 1 bilhão no último ano, então é uma empresa que você tem que se manter longe, com toda certeza. Empresa muito endividada, né? Não está conseguindo gerar caixa operacional suficiente. Então é uma empresa que está passando por um grande problema aqui, né? O Rubens Menin tem lá o Galo como problema e tem também e tem aí também o MRV como problema. Já vou fechar aqui. Aí tem a Tenda. Bom, a Tenda também é uma empresa maior que a EZTEC. A Tenda, aqui ó, tem 4 bilhões de receita e lucra no final 500, mas teve prejuízo recente também. Então esse é um setor complicado, não tem jeito. Se você quer encarar um setor como esse, você vai, assim, ou se não tiver disciplina como a EZTEC, você vai ficar sem sair do lugar. Se você quiser crescer um pouquinho mais, como é o caso aqui, uma empresa que tinha mais dívida do que caixa, e aí o seu resultado financeiro vai comer um pouquinho do resultado operacional, que veio até negativo aqui já, né? Então, você vai enfrentar prejuízo. E aí tem a Lavi. A Lavi acho que é a melhor classificada, né? Eu ouvi falar muito bem dela aí nesses últimos instantes, mas já teve um prejuízo aqui em 2017. Acho que o mínimo é 2017. Aí já fica meio assim com a empresa, né? Então é um setor que me chama atenção, mas tá aí a análise para o Leonardo Medeiros da EZTEC, tá? Então, cadê a nota? Nota 3. Empresa aqui. Eu vou até fazer um comentário aqui. Vamos fazer um comentário da EZTEC? Vamos fazer um comentário. E a gente fecha o vídeo. Beleza? Então, daqui a pouco eu volto. Bom, maravilha. Então, vamos terminar o nosso vídeo. Deixa eu dar aqui um zoom aqui, né? Pra vocês conseguirem enxergar o comentário. Lembrando que eu não fiz uma análise aqui do quarto trimestre. Fiz uma análise apenas da prestação institucional e dos números históricos da EZTEC, tá? Mas, agradecendo de novo aí ao Leonardo. Muito obrigado, Leonardo, pelo pedido, Leonardo Medeiros. E a ideia é fazer com que esses vídeos sejam mais constantes, atendendo aí aos pedidos dos inscritos, fazendo aí vídeos um pouco mais diferentes, né? São vídeos que testam o nosso conhecimento sobre diferentes setores, diferentes empresas que talvez a gente não iria acompanhar tão cedo aqui no canal. Então, vamos para os resumos, né? Então, é um negócio que com crescimento de receita modesto e o lucro já não tem saído do lugar há alguns anos, né? Então, eu mostrei isso lá na tabela do Fundamentei. Crescimento composto de 3% da receita é muito complicado, né? De aceitar como investidor para ser sócio, né? Por outro lado, até por ser um negócio familiar, é uma empresa que toma muito cuidado com dívida, então é de fato uma empresa que tem disciplina financeira rígida, como eles mesmos se denominam, não se autodenominam.
Outra coisa que chama atenção é a margem da empresa, é uma margem muito alta mesmo. Não cheguei a comparar com as outras empresas, porque ela mesmo fala que a margem dela é a maior e a melhor do mercado, mas de fato são margens brutas e margens líquidas muito altas. Então a empresa consegue ter uma disciplina muito interessante de conseguir tirar essas margens de forma constante, ano após ano. E aí tem a consistência na quantidade de projetos entregues aí com variedade de padrão. Tem alto padrão, tem médio padrão, tem custo-benefício, por aí vai. É uma empresa ruim? Não, não é uma empresa ruim, é uma empresa regular. Tanto por isso que eu dei nota 3. Só que esse lucro que veio mais ou menos parelho ali com o ano de 2020, 2013, é um grande tiro do pé da companhia, né? Porque a empresa não consegue sair do lugar. Olhando para as concorrentes, que eu abri aqui de forma rápida, não fiz uma análise profunda, MRV, por exemplo, está amargando prejuízo já pelo 4º ano consecutivo. Então o Rubens Menin está lá com dificuldades com a MRV. A Tenda e a Direcional têm prejuízos recentes, mas estão com bons resultados, pelo que parece, nos resultados recentes. E talvez uma que seja parelha com a Zetec é a Lavi, uma empresa recente de IPO aqui na bolsa da B3, mas também teve um prejuízo no primeiro ano documentado dos números disponibilizados. Então esse é um setor que é um pouco mais complicado de entender contabilmente, mas que hoje não tem uma grande favorita no setor que possibilite um acompanhamento meu de perto. Porque a ideia do meu canal é que eu faça uma análise trimestral das empresas que eu vou aportar e que eu já estou aportando. Então a Exetec está longe dos meus critérios para aportar. Precisamos continuar acompanhando para ver se isso muda em algum momento, mas enfim, é isso, tá? Essa que é a análise de Exetec. Então nós terminamos o vídeo por aqui. Para quem me acompanha até aqui, muito obrigado. Você é muito valioso. Inscreve no nosso canal, deixa o seu joinha, cara. E comenta aqui o que você achou de Exetec. Você concorda? Você não concorda? O que você achou aí da apresentação institucional? O que você achou aí do documento? O que você achou aí dos números da Exetec ao longo dos anos? É uma empresa que tem um histórico muito grande de números, né? Então dá para avaliar com muita clareza de onde a Exetec saiu, para onde a Exetec está indo. Claro, a Exetec evoluiu muito nesses 45 anos, não dá para negar. Não é uma empresa que faz a mesma coisa há 45 anos, ela faz alguma coisa para crescer, mas não é um crescimento robusto que vai se materializar num crescimento de cotação, em bons resultados entregues trimestre após trimestre. Beleza? Então, muito obrigado. Até o próximo vídeo do Lenda em Movimento. Muito obrigado e um abraço. Falou!